Olá pessoal, chegando para mais um vídeo. Essa semana a gente vai ver como fazer a partida compensadora. Então, como é que é essa partida? A gente vai usar um autotransformador para fazer essa partida. E aí, semana passada a gente viu a primeira partida indireta, né? Que foi a partida estrela-triângulo. Que aí a gente usava o fechamento estrela no motor, que aí dava menos tensão em cada enrolamento. E depois mudava para o fechamento triângulo, com mais tensão em cada enrolamento, a tensão de linha direta em cada enrolamento. E aí a gente tinha, com isso, conseguia reduzir a corrente de partida. Qual era a grande desvantagem daquela partida? Que a gente não podia partir o motor com carga, porque na partida no fechamento estrela, o motor ele tá com 1 sobre raiz de 3 vezes a tensão nominal, que vai ser a tensão do fechamento em triângulo. E aí a tensão fica muito baixa e às vezes o torque de partida fica muito baixo. Então a gente não conseguia partir o motor com carga. Então você tinha que partir o motor em vazio para depois acrescentar a carga. Depois que ele já estivesse girando em triângulo, acrescentar a carga. Agora a gente está vendo essa partida compensadora, que aí a vantagem dela é que usando o autotransformador a gente tem como ajustar, escolher um autotransformador que tenha um percentual de tensão de partida que seja baixo o suficiente para não ter uma corrente de partida tão alta, mas que seja alto o suficiente para ter um torque de partida que dê para o motor já partir com carga, por exemplo. Então, como é que essa partida funciona? A gente utiliza 3 contactoras, K1, K2 e K3 de novo, só que dessa vez a gente está usando um elemento extra, que é o autotransformador, está representado por T aqui. E aí, quando a gente liga, quando eu aperto na botoeira ligar, eu aciono K2 e K1 ao mesmo tempo. E aí, voltar aqui, mostrar de novo. Então, quando eu aciono aqui o interruptor, o disjuntor, aperto a botoeira liga, eu tenho K2 e K1. E aí eu tô com o motor fechado, só que com o tap do transformador. E aí, quando o temporizador acaba de contar, ele fecha K3. Então, ele liga diretamente as fases no fechamento do motor. Então, inicialmente, com K1 e K2, eu não tenho as fases diretamente, mas eu tenho um percentual das fases aqui, e esse percentual é determinado pela posição do tap no autotransformador. Então, esses taps a gente tem de 50%, 65%, 80%, 90%, e aí isso tudo vai depender do quanto você precisa que a corrente de partida seja baixa, mas ao mesmo tempo quanto você precisa que o torque de partida seja alto. Então, aí você vai fazer a otimização para escolher esse autotransformador para a partida compensadora. A vantagem dela é que a gente já pode partir o motor com carga, já que você pode escolher uma tensão que tem um torque suficiente na partida para partir o motor com carga. Só que aí a desvantagem em relação à estrela triângulo é que ela tem um custo a mais desse autotransformador aqui. Ainda assim, ela é mais barata do que outros tipos de partida que a gente vai ver mais pra frente e é uma solução relativamente simples. Então, vamos ver como fazer ela. Então, vamos primeiro acrescentar as fases. Eu estou usando agora essa 3 fases, neutro e condutor de proteção, porque aí quando a gente for para o circuito de comandos, a gente vai usar uma fase e um neutro para os comandos. Vamos acrescentar o disjuntor motor, que aí ele já faz o papel de proteção completo aqui na parte de força. E agora vamos para as contactoras. Então, a gente vai usar 2 contactoras para fechar o motor no tap do transformador, com um percentual da tensão nominal, que aí a gente vai chamar de K1 e K2. E uma contactora que ela vai entrar em seguida, quando o motor já estiver acelerado, que ela vai puxar a tensão nominal total. Então, vou colocar aqui. Então, essa aqui vai ser o que a gente chama de K1. A de baixo vai ser K2. E essa aqui vai ser a única contactora que vai ser acionada ao final, K3.
que aí ela vai ligar as fases diretamente no motor. Além disso, a gente vai precisar também de um motor. E agora, gente, para a partida compensadora, outra vantagem dela é que a gente pode usar esse tipo de partida em qualquer tipo de motor. Então, eu posso usar a partida compensadora no motor da Lander, no motor estrela triângulo, no motor trifásico comum. Eu posso usar em qualquer tipo de motor. Então, por enquanto, a gente vai colocar aqui no motor comum, o motor de indução trifásico. Além do motor, a gente vai precisar também do autotransformador, né? Então, ele está aqui nessa parte potência, power. E é esse componente aqui, no caso de Simon, autotransformador trifásico. A gente vai colocar ele aqui. E agora vamos puxar os fios. Então, os fios de alimentação, 3 fases. As 3 fases aqui em K3. O fio ficou um pouquinho maior do que eu queria, vou desenhar de novo. E aqui embaixo, em K2, a gente vai fechar um curto. Então, a gente vai jampear essa contactora. Por quê? A gente tem essas 3 fases do autotransformador, né? Então, jampeando essa contactora aqui embaixo, a gente tá ligando esse autotransformador em estrela. Certo? Então, por enquanto, quando o K3 for acionado, o motor vai estar ligado diretamente nas fases aqui, nas 3 fases. E quando K1 e K2 forem acionados, a gente quer ligar o autotransformador no motor. Então, a gente vai puxar os fios aqui do TAP, do autotransformador, para o motor. Prestem atenção na sequência de fases, gente. Sempre vocês têm que obedecer a mesma sequência. Senão, quando você ligar a tensão maior, o motor vai inverter o sentido de rotação, por exemplo. Então, prestem bastante atenção na sequência de fases, para não ligar o motor com reversão de fases. E agora tá certinho, olha só. A gente tem aqui o diagrama de força completo, só tá faltando um condutor de proteção. Vamos acrescentar ele. Pronto. Então, agora, se eu tiver K1 e K2 acionados, ó, esse caminho que tá vindo aqui através de K3 não tá fechado, né? K3 está aberto. Então, não passa energia por esses fios aqui de cima. E a energia está vindo aqui das 3 fases, está indo no autotransformador, o autotransformador está ligado em estrela. Só que eu estou pegando um tap central do autotransformador e conectando no motor. E aí, no caso, esse autotransformador aqui, digamos que a gente está usando o tap de 80%. Então, a gente está conectando 80% da energia de cada fase em cada fase do motor. E aí, assim, a gente vai poder dar uma partida com a tensão menor do que a tensão nominal e vai poder, assim, reduzir a corrente de partida. Lembrando que quando a gente reduz a tensão de partida, a gente reduz também o torque. A gente reduziu corrente e tensão, reduz também o torque de partida. Só que com o autotransformador, a gente tem como reduzir isso de uma forma mais controlada. A gente reduz menos do que reduziria, por exemplo, numa partida estrela-triângulo, no fechamento estrela. Então, assim, a gente tem um torque um pouquinho maior do que no fechamento estrela, da partida estrela-triângulo. A gente tem a corrente de partida um pouquinho maior também, mas a corrente de partida ainda é menor do que a corrente de partida direta. Então, a gente ainda tem aquela proteção de ter uma partida indireta, né? Agora que o circuito de força está finalizado, vamos puxar aqui os fios para a gente fazer o circuito de comandos.
Como proteção, dessa vez vamos usar 2 fusíveis, mas vocês podem usar disjuntor também, só pra gente treinar. Vou colocar eles aqui. E vou puxar o fio neutro lá para baixo para a gente alimentar nossas bobinas. Então, inicialmente, quantas bobinas a gente vai ter? A gente tem 3 contactoras, né? Então, vai ter 3 bobinas de contactoras. E a gente vai precisar de uma bobina de temporizador também, porque a gente quer que ele feche automático, né? A gente quer que feche inicialmente no tap central do transformador e depois abra as bobinas K1 e K2 e feche a bobina K3 para ter 100% da tensão no motor. Então, a gente vai precisar de uma bobina dessa aqui, ó, de temporizador, dessa aqui. E os nomes dessas bobinas. Qual é a primeira bobina que a gente vai fechar? Primeiro que a gente vai fechar é esse curto aqui de baixo para ligar o transformador em estrela, senão a gente pode danificar o nosso autotransformador. Então, como essa bobina é K2, eu vou colocar ela primeiro aqui no nosso circuito para a gente não confundir. A bobina do temporizador eu vou chamar de KT. E em seguida eu vou ligar K1, né? Fechei o autotransformador em estrela e liguei K1 para ter aqui um percentual da tensão no motor. Então, vou colocar K1 aqui. E por último, eu vou ligar K3, então vou deixar K3 aqui para o final. Vamos colocar os fios. Então, puxando aqui o fio neutro lá para baixo. Lembrando de sempre soltar os fios em cada dispositivo. Se vocês estiverem trabalhando com um fio muito longo e vocês quisessem puxar daqui de cima, ó, não dá para puxar o fio de uma vez só, senão ele não conecta. E aí vai dar a impressão que vocês fizeram alguma coisa errada, mas o desenho está correto. É só que na simulação ele não vai funcionar. E aqui em cima, vamos começar a nossa montagem. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser um contato auxiliar desse disjuntor aqui. Então, vamos aqui em contatos auxiliares. E é um contato normalmente aberto que vai ser fechado quando o disjuntor fechar. Então, tem que ter o mesmo nome do disjuntor, que no caso é Q. Tracinho Q. Em seguida, a gente vai ter as botoeiras, né? Então, primeiro a botoeira normalmente fechada, que vai ser a botoeira desliga. Eu vou chamar de B0. E depois uma botoeira de liga, que vai estar normalmente aberta, que eu vou chamar de B1. O que mais que vamos precisar de contatos auxiliares? Então, a gente vai precisar de um contato selo, né? Quando eu apertar a botoeira liga, B1, eu quero energizar o temporizador, eu quero energizar a contactora K2, fechar o autotransformador em estrela. Depois eu quero energizar K1, e aí eu vou ligar o motor com um percentual da tensão nominal, determinado pelo TAP do autotransformador. E aí, esse temporizador depois vai abrir essas duas contactoras e vai fechar K3. Então, a gente vai precisar de um contato selo aqui para, uma vez que eu ligar o botão B1, ele manter essas bobinas funcionando até que o temporizador abra. E depois, ele manter K3 funcionando também. Então, eu vou precisar de 2 contatos selos aqui. Então, o primeiro, eu vou usar K2, que é a primeira bobina a entrar em operação. E o segundo contato selo a gente vai colocar como sendo K3, porque quando o K2 sair de funcionamento,
Eu não tenho que apertar de novo para ligar de novo o motor. O que mais? Ligamos os dois contatos selos aqui. A gente vai precisar também de contato de intertravamento, né? Então, quais são os contatos de intertravamento que a gente vai usar? Quando o K3 fechar, eu não quero que K2 continue acionado. Porque o que, é que vai acontecer se eu tiver K3 e K2 acionados ao mesmo tempo? Não vou ter problema de curto nem nada, mas eu vou manter esse autotransformador funcionando aqui. O autotransformador, vocês sabem que o transformador é um elemento que esquenta, que gasta energia, e eu não preciso mais dele. Então, eu tenho que abrir K2 quando o K3 entrar. Então, eu vou colocar um contato aqui de intertravamento K3. O que mais? Quando eu for ligar o motor, eu vou ligar primeiro K2, né? Vou ligar o autotransformador em estrela e depois eu vou acionar K1. Então, aqui, para acionar K1, eu vou colocar um contato aberto de K2. Então, vamos lá. Para o inicial, vou energizar o temporizador, vou energizar a bobina K2. E aí, com K2 energizado, eu vou fechar esse contato auxiliar e energizar K1. Então, para o primeiro passo, tá pronto. Só que, quando o temporizador acabar a contagem, eu quero retirar K1 e colocar K3 em funcionamento. Então, para isso, eu vou colocar um contato temporizado aqui. Desse tipo. Então, no início, eu vou ter energia descendo para K1. Quando o temporizador parar de contar, ele vai trocar esse contato aqui. Esse contato que estava entre o 55 e o 56, ele vai entre o 55 e o 58. Para isso, ele tem que ter o mesmo nome da bobina. Então, no caso, é KT que a gente chamou, né? Ele vai trocar esse contato. Então, vamos ver como é que tá, mais ou menos. Eu vou colocar um pouquinho pro lado aqui, que eu não tinha alinhado tão bem. Tenham cuidado para não sobrepor os fios, lembrando. Vamos descer com o fio aqui. Eita! Coloquei pro lado e ainda não foi. Assim, eu vou deixar assim mesmo. Lembrar sempre de encaixar o quadradinho. Vocês viram que aquele fio não estava conectado, né? Conectei o primeiro selo. Conectar o segundo selo aqui. Daqui a gente energiza o temporizador. Esse fio eu puxei aqui do lado, mas podia puxar de cima, tá? Na prática, vocês vão puxar sempre dos terminais dos dispositivos para evitar fazer emendas. E aqui o temporizador, enquanto ele estiver contando, ele está alimentando essa rama. E em seguida, ele vai alimentar K3. Só que para ele alimentar K3, eu vou precisar de um contato de intertravamento de novo. Porque eu não vou ligar K1 e K3 ao mesmo tempo, senão eu vou acabar usando o autotransformador. Vejam, a energia vai descer aqui, vai passar pelo autotransformador. Assim,
no fim das contas não vai ter tanto efeito, né? Porque vou ter o mesmo potencial no terminal de cima e no tap central do autotransformador, mas ainda assim a gente não quer correr o risco de ter nenhuma corrente de fuga passando pelo autotransformador. Então eu vou colocar um contato de intertravamento de K1 aqui no caminho de K3. Pronto, o circuito de comando está pronto. Vamos revisar só a numeração dos terminais. Então, aqui é o primeiro contato auxiliar de K2, 13 e 14, tudo bem. Aqui eu tenho o segundo contato auxiliar de K2. Então, eu vou renomear esses terminais para ficar 23 e 24. Aqui eu tenho o primeiro contato auxiliar de K3, 13 e 14, tá ok. E aqui eu tenho o segundo contato auxiliar de K3, vou renomear para ficar com 21 e 22. K1 eu só tenho um contato auxiliar, que é esse aqui, e tá ok. Pronto, vamos simular então. Aciono o disjuntor, estou energizando os circuitos. Eita! Olha só que interessante. Vocês estão vendo que aqui ó, tem uma descontinuidade, a energia não está chegando, então eu esqueci de ligar esse fio. Pronto, agora tudo ligado, energizei o disjuntor, vamos ligar a botoeira liga. E aí eu tive por um breve instante de tempo K1 e K2 energizados, e agora eu tenho K3 energizados. Que outra mudança eu posso fazer? Eu vou clicar 2 vezes nesse temporizador e mudar o tempo dele para 15 segundos. Esse 15 segundos, gente, é um tempo arbitrário que eu estou determinando aqui. Na prática, como é que vocês vão determinar, como é que vocês vão medir para saber que tempo configurar o seu temporizador? Vocês vão ligar o motor com o autotransformador e com o auxílio de um tacômetro que mede a velocidade de rotação do motor, vocês vão ver quando ele chega em 90% da velocidade síncrona do motor. Então, se ele funciona a 1.800 RPM, quando ele chegar em 90% dessa velocidade, vocês param o cronômetro. E aí, se deu 17 segundos, aí você coloca aqui no temporizador 17 segundos, tá? Então, no caso, a gente está considerando que deu 15 segundos. E aí eu fico então com 15 segundos, as contactoras K1 e K2 acionadas e o motor recebendo só uma porcentagem da tensão nominal. Essa porcentagem sendo dada pelo autotransformador. Quando para de contar, eu aciono K3 e aí o motor recebe tensão plena. E aí ele vai acelerar até a velocidade síncrona. Essa foi então a montagem da partida compensadora, no caso de Simu, lembrando as vantagens. Ela já parte com um certo torque, então ela pode partir com alguma carga, o motor não precisa partir a vazio, como na partida estrela triângulo. Você pode ajustar para a sua necessidade, né? Você escolhe um autotransformador com um percentual de tensão que tenha uma corrente de partida baixa o suficiente para não perturbar muito o sistema, mas que tenha um torque de partida alto o suficiente para conseguir partir o motor com a carga que você deseja. Façam esse projeto. Se vocês quiserem brincar um pouquinho, colocar as lâmpadas sinalizadoras aqui para sinalizar quando o motor está desligado, quando o motor está ligado em baixa tensão, quando o motor foi ligado em tensão plena, podem colocar também, acho ótimo quando eu vejo a criatividade de vocês. E é isso. Quem não conseguir fazer no software, pode fazer no papel sem problemas. E até sexta-feira.